Aleluias, como é bom poder louvar esse Deus maravilhoso, a quem nós rendemos glórias e ações de graça. A paz do Senhor Jesus, a toda a amada igreja, a todos os irmãos, aos que estão aqui e aos que estão em casa nos acompanhando, que a bênção de Deus esteja sobre todos. Amados, eu quero convidá-los a continuar louvando ao Senhor, engrandecendo o nome do nosso Deus. E para isso eu peço que os irmãos abram as suas Bíblias e acompanhem comigo a leitura de Marcos no capítulo 4. Vamos ler a partir do versículo 39. Marcos 4, a partir do versículo 39. Que diz assim a palavra do Senhor: E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse: Porque sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: Quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Amém. Eu te convido nesse momento a fechar os seus olhos e comigo orar ao Senhor. Deus bondoso e santo, nós te agradecemos por esse momento especial de adoração e de louvor. Obrigada, Senhor, por termos a liberdade de engrandecer o teu nome. É muito especial para nós, Senhor, podermos nos reunir neste lugar como igreja do Senhor para louvar o teu nome. Senhor, continue recebendo a nossa adoração, continue recebendo a nossa entrega, e que no nome de Jesus Cristo, cada um de nós possa continuar sendo edificado pela direção do Senhor, pela palavra do Senhor nesta noite, e que acima de todas as coisas, o nome do Senhor seja engrandecido. Nós te agradecemos e te louvamos. Amém. Amém. Os amados irmãos podem se assentar, fiquem à vontade. Amados, então nós temos hoje como temática, como tema da nossa exposição, da nossa pregação hoje, os ventos da vida. E quando se fala em vento, qual é a primeira coisa que vem à sua cabeça? Quando alguém diz assim: ai, passou um vento pela minha vida, que você pensa? Aconteceu alguma coisa que desestabilizou a pessoa, alguma coisa que pegou a pessoa de surpresa, alguma mudança aconteceu na vida dela, alguma coisa foi destruída, alguma coisa foi arruinada. Geralmente pensamos em vento, quando o vento passa, é para trazer destruição, é para mudar, é para carregar alguma coisa. Talvez quando eu falo em vento, você se lembre de algum dia que a sua casa foi destelhada. Ou você conheça alguém que teve a sua casa destelhada. Eu conheço uma pessoa da minha família que recentemente passou por essa situação. Um vento muito forte passou pela localidade onde ela mora e destelhou a casa dela. Graças a Deus não aconteceu nada de pior com a pessoa, mas um vento forte passou por ali. Talvez você se lembre de algum dia que você ou algum conhecido seu estava fora de casa e enfrentou um vento forte. Sabe aquelas cenas de filme e que acontecem na vida real, que vem um vento assim e que te empurra e você tenta andar e o vento não permite, ou até você tem os seus passos um pouco mais lentos porque o vento é muito forte. Acontece, ventos fortes passam e por vezes eles nos atingem. Talvez você já tenha passado por situações assim. Não sei quem já passou por uma situação assim, mas eu já, de você estar no ponto de ônibus e de repente vem um vento com chuva. Ah, mas aí é triste, irmãos. Porque não basta chuva, tem que ser um vento e chuva. Porque daí você está no ponto de ônibus, aí você entra no ônibus todo molhado, encharcado, porque o vento espalhou toda a chuva. Não é uma coisa bacana, não é uma coisa legal de acontecer. Eu, particularmente, quando fala de vento, eu me lembro de uma situação que aconteceu na minha vida e eu vou compartilhar com os irmãos agora. Foi de um dia que eu estava indo de carro de Maringá para Campo Mourão. Não é longe. E era um sábado, finalzinho da tarde. E eu naquele dia deveria ter saído mais cedo, porque eu estava sozinha e eu tinha tirado a carteira fazia pouco tempo. Mas,
com toda a coragem que Deus me deu, peguei a chave do carro e fui. O Silvio já estava lá em Campo Mourão e eu ia buscá-lo. Falei, vou enfrentar a estrada. Eu devia ter saído mais cedo aquele dia, queridos. E aí, quando eu estava na estrada, eu percebi que o dia estava se indo, a noite estava chegando, começou a bater um certo medo. E naquele momento eu orei a Deus, né? Lembrei de Deus e falei, oh Deus, eu sei que eu estou errada, eu devia ter saído mais cedo, eu devia ter me preparado, mas me ajuda nesse momento. E aí eu me lembrei daquele momento que a Bíblia relata que Deus parou o sol. E o que vocês acham que aconteceu? Ah, queridos, quisera eu que o sol tivesse parado naquele momento. Mas claro que não foi isso que aconteceu. Porque o sol não só não parou, como veio uma chuva tão forte, com um vento tão forte, queridos, que eu acho que eu nunca tive tanto medo na minha vida. E o vento passava assim, fazia aquele barulho, aquele negócio que dá medo. E eu falava, meu Deus do céu, o que eu estou fazendo aqui? Por que eu não segui a orientação do meu marido de sair mais cedo? E orando ao Senhor. E aquela chuva e aquele vento, e já era noite, e eu com medo. E aí, queridos, em um determinado momento eu lembro que eu me lembrei das aulas da autoescola que dizia que você não deve estacionar quando tiver com neblina, quando tiver com chuva, porque você pode ocasionar um acidente. Mas aí eu vi um carro estacionado. E aí eu, de forma bem egoísta, pensei, bom, eu vou estacionar na frente dele, porque se alguém bater, bate nele. Mas eu já me arrependi e pedi perdão para Deus desse pecado, queridos. Mas aí, o momento em que eu parei o carro, a chuva diminuiu. E parece que o céu foi se abrindo. Eu falei, então, eu vou continuar meu caminho, agradeci a Deus. E voltei para a estrada. E a chuva voltou forte. E o vento forte. E não era só pelo movimento do carro. Era porque a chuva aumentou mesmo. E o vento aumentou mesmo. E aí eu estava ali dirigindo e eu falei, Deus, eu tô com medo. Eu tô com muito medo. E eu me lembro que naquela hora eu disse assim, Deus, eu sei como é que os discípulos se sentiram no barquinho naquele dia. Agora eu sei como é que é. Embora, é claro que o que eles passaram foi algo muito mais temeroso, foi algo muito mais assombroso, porque eles estavam expostos. Mas fato é, queridos, que daí aquela chuva foi diminuindo, foi passando, e eu consegui chegar ao meu destino, claro, com o coração na mão, meio ofegante, mas cheguei. Deus me ajudou, enfrentando aquele vento, enfrentando aquela tempestade. E eu gostaria de compartilhar com vocês nessa noite alguns ventos que passam pela nossa vida. E eu gostaria de tomar liberdade aqui para usar de uma certa alegoria nessa pregação, para dar um sinônimo diferente à expressão ventos da vida. Então, quando eu disser ventos da vida, substitua, troque por situações da vida. E pense em situações da sua vida que você já passou, que você está passando, ou talvez você possa ainda vir a passar. Que talvez num futuro próximo ou distante, Deus te faça lembrar dessa palavra e te faça passar por esses ventos, por essas situações. E o primeiro ensinamento que a Bíblia nos traz e que eu gostaria de compartilhar com vocês nessa noite sobre os ventos da vida é que Deus manda ventos para a nossa vida e esses ventos são para nos livrar, para nos proteger. Nem todo vento é ruim, nem toda situação é ruim. Situações inesperadas, elas podem acontecer na nossa vida. Passamos por momentos, por situações que não desejamos, que não planejamos, que não esperamos. E isso pode nos assustar. Isso pode nos tirar do prumo. Mas precisamos ter a convicção, a certeza de que essas situações são enviadas por Deus. E eu quero que vocês abram as suas Bíblias em Êxodo, no capítulo 14.
e nós vamos acompanhar alguns versículos. E a Bíblia nos mostra ali o povo de Deus que havia saído do Egito e eles estavam fugindo dos egípcios. Só que eles se deparam num momento em que eles chegam de frente ao mar. Então eles estão num momento ali em que eles não têm saída, porque à frente deles tem o mar, mas eles também não podem voltar para trás porque os egípcios começaram a perseguir. Eles não têm para onde ir. Então eles começam a murmurar, eles começam a reclamar, e eles começam a dizer: Moisés, por que você nos trouxe até aqui? Por que não nos deixou morrer no Egito? Não tinha túmulo lá, Moisés? Moisés então fala com Deus, e Deus fala para Moisés também não ficar murmurando, e diz: diga ao povo que marche. E você, Moisés, faça a tua parte também, levanta a vara e toca no mar. E quando Moisés faz isso, queridos, Deus manda um vento forte. Está lá no versículo 21. E aquele vento, ele sopra sobre o mar e ele abre o mar. Uma situação onde eles não tinham escapatória. Deus manda o livramento. Talvez você já tenha passado ou está passando por situações assim, de medo, de pensar que não tem saída para a sua situação, de que não tem solução para aquilo que você está vivendo. E muitas vezes nós vivemos isso e nós murmuramos. E nós fazemos como aquele povo, e nós jogamos a culpa em Deus, ou jogamos a culpa nos nossos líderes, nos nossos pais, nos nossos cônjuges, nos nossos amigos, nos nossos patrões, e dizemos: por que você permitiu que isso acontecesse? Ou então falamos: Deus, por que o Senhor me permite passar por isso? Mas nós não esperamos em Deus e nós não confiamos que talvez aquela situação que estamos passando é porque Deus quer nos mostrar algo, é porque Deus quer mostrar o seu poder. Assim como aconteceu naquele dia, Deus envia um vento e Ele livra o povo. Deus pode enviar situações, pode enviar coisas na sua vida e te conceder o livramento. Para aquilo que você está passando, Ele envia proteção. E talvez quando o povo começou a sentir o vento, ou ver o vento soprar, eles não entenderam o que estava acontecendo. Porque a Bíblia diz que o vento soprou a noite inteira. Não foi algo assim imediato. Muitas coisas, ou a maioria das coisas, ou quase todas as coisas que Deus faz na nossa vida é por processos. Nem tudo é imediato. Nem toda solução é como aqueles milagres que acontecem e a gente deixa de passar pela situação. E a gente recebe o milagre, recebe a cura. Na maioria das vezes são os processos que Deus nos permite passar. Aquele povo passou a noite vendo o vento soprar. E a Bíblia diz que o vento soprou a noite toda. E eles puderam passar o mar, eles puderam atravessar o mar a seco. Aquilo que estava à frente deles, que era um problema, que era uma dificuldade, Deus tirou. Deus deu livramento, Deus deu proteção para eles. Isso acontece com a gente também, queridos. Vem aquela situação, a gente não entende o porquê, a gente não sabe por que demora, a gente não sabe por que está levando tanto tempo, mas precisamos confiar que Deus está cuidando de tudo. Nós precisamos confiar que mesmo que estivermos nos sentindo sem saída, sem esperança, precisamos confiar que Deus, Ele envia o livramento. Vamos percebendo que Deus vai agindo de alguma forma, e aquilo que está acontecendo é para o nosso benefício. Talvez o povo não estava entendendo por que eles ficaram ali sem saída, por que aquele vento estava soprando. Mas depois, mais para frente, eles puderam perceber o poder de Deus agindo. E como eles puderam testemunhar depois do quanto Deus é maravilhoso, do quanto Deus é grande. Nós temos que confiar e esperar em Deus. E o segundo ensinamento que eu quero compartilhar com vocês nessa noite é que Deus envia ventos, situações na nossa vida para nos corrigir, para nos orientar.
Isaías, no capítulo 27, versículo 8, a Bíblia nos fala que Deus como um vento, levou o povo para o exílio. Deus soprou sobre o povo, os levou como um sopro para o exílio. E o exílio foi quando o povo foi levado cativo, foi levado preso, e eles passaram muitos anos, muito tempo, longe de sua casa, de sua terra natal. Alguns foram separados de suas famílias. Mas aquilo aconteceu não é porque Deus os abandonou. Não é porque os deuses das outras nações eram mais fortes. Porque as outras nações oravam e os seus deuses respondiam. Mas aquilo aconteceu porque Deus estava corrigindo o seu povo. E há situações em nossas vidas, queridos, que Deus nos corrige. Porque aquele que ama, corrige. E Deus nos ama. Deus, Ele corrige, Ele orienta, Ele nos molda, Ele nos coloca no caminho certo, Ele nos faz perceber que estamos fazendo coisas erradas. Tem situações em nossas vidas que acontecem, que são incômodas, que são ruins, mas que no final nós vamos perceber que são benéficas. Ninguém gosta de ser corrigido. Talvez alguém em algum momento diga assim: eu gosto de ser corrigido, porque daí eu posso melhorar. Tá, a gente diz isso depois que a gente já aprendeu a lição, lá na frente. Mas no momento da correção a gente não gosta não. Sabe por quê? Porque todos nós somos cheios de certezas. E tudo que fazemos é baseado naquilo que nós cremos, nas certezas que nós temos. Embora a gente não goste de correção, ela é necessária. Em todo tempo e em todos os aspectos da nossa vida. O agir de Deus, o corrigir, a orientação de Deus, ela é necessária. Deus, Ele manda situações que por vezes parecem ruins, mas que depois nós vamos ver que Deus está nos direcionando pelo caminho bom. Assim aconteceu com Jonas. Jonas recebeu uma missão do Senhor. Se você pode acompanhar lá na sua Bíblia, em Jonas no capítulo 1. Ele recebeu uma orientação de Deus, ele recebeu uma orientação do Senhor. Só que em vez de ir na direção da sua missão, em vez de ir cumprir aquilo que Deus havia lhe confiado, ele vai para o outro lado. Ele vai para outro caminho. E sabe o que é que a Bíblia diz pra gente? Que enquanto ele estava num barco, indo para outro lugar, fugindo da sua missão, Deus enviou um vento que provocou uma tempestade no mar. E aí Jonas pôde se corrigir. Porque daí ele se entregou e os marinheiros o jogaram no mar. E então aquela tempestade, aquele vento o acalmou. E era a correção do Senhor. Era Deus dizendo para Jonas: Jonas, não é o caminho, não é aqui que eu disse para você ir. E quantas vezes, queridos, nós não andamos por caminhos que nós achamos que está certo e que nós achamos que não vai ter nenhuma consequência. E aí acontece alguma coisa que nos faz ver, que nos faz perceber que aquele caminho é errado. Quantas decisões não tomamos e que Deus nos puxa de volta e nos mostra que erramos, que falhamos e nos coloca de novo, e nos coloca de volta no caminho certo. Foi o que aconteceu com Jonas. Aí ele pôde voltar e cumprir aquilo que Deus lhe tinha ordenado. E quando a gente entende que tem situações na nossa vida que são enviadas por Deus para nos corrigir, para nos orientar, a gente para de culpar as pessoas pelas coisas que acontecem. A gente para de culpar o diabo pelas coisas que acontecem na nossa vida. Porque nem tudo de ruim que acontece é o diabo, tá, irmãos? Eu imagino que a maioria aqui, ou todos pelo menos, sabem disso. Mas tem muitas coisas que a gente culpa o diabo, mas não é ele não. É Deus nos corrigindo, é Deus nos orientando, é Deus falando: não vai por aqui, vai por ali. E talvez você tenha aquela pessoa que te atormenta, que tira a tua paz. Sabe aquela pessoa que te tira do prumo, que testa a sua paciência?
E sabendo que Deus coloca certas coisas, certas pessoas na nossa vida para nos corrigir, para nos dar a direção certa, talvez a partir de hoje você pode olhar para aquela pessoa ou pensar naquela pessoa e dizer assim: agora eu sei que aquele abençoado, aquela abençoada é um vento de Deus para testar minha paciência. É Deus me fazendo buscar mais a Ele. Aí quando aquela pessoa te irrita e você fala: não vou brigar, e você vai orar. Aí você fala: começa a colocar, digamos, a culpa em Deus. Comece a dar crédito a Deus por tudo que acontece na sua vida. Pode ser que seja Deus te corrigindo e você não está percebendo. Pode ser que esteja Deus te moldando e você está dando crédito para outra pessoa. Então dê crédito a Deus. Saiba que Deus nos corrige, nos orienta, nos molda. Deus, Ele envia os seus ventos, as suas situações para cuidar de nós. Busquemos o discernimento do Senhor para compreender aquilo que Deus quer fazer em nossas vidas. Aquilo que Ele quer nos orientar, a forma como Ele deseja nos orientar. E queridos, a terceira coisa que eu quero compartilhar com vocês nessa noite sobre os ventos de Deus é que, independente do vento, independente do que você esteja passando na sua vida, Deus está no controle de tudo. Ele é soberano sobre todas as coisas. Nada, absolutamente nada, escapa aos olhos e ao poder de Deus. Em Marcos, no capítulo 14, nós vemos uma situação de que os discípulos estavam no barco e uma grande tempestade começa. E aí Jesus, então, ele aparece andando sobre as águas. E os discípulos ficam com medo, achando que é um fantasma. Havia-se a crença dos fantasmas também naquela época, assim como a hoje. E aí o Senhor diz: não é um fantasma, sou eu, creiam. E aí Pedro, ele diz: se é o Senhor mesmo, me manda também andar sobre as águas. Deixe que eu vá também andar com o Senhor. E então Jesus diz: vem Pedro, pode vir. E Pedro vai, queridos. E aqui, queridos, a gente tem que parabenizar Pedro. Quando a gente encontrar Pedro lá no céu, quando a gente estiver lá e conversando com os nossos irmãos lá, a gente fala: Pedro, olha, você teve fé aqui, você teve coragem. Coragem você teve. Pelo menos para ir, para dar os primeiros passos. Acontece que a Bíblia diz que Pedro, ele começou a sentir a força do vento. Começou a olhar para o vento. Ele tirou o foco dele de Jesus. Tirou os olhos dele de Jesus e começou a olhar para o vento. E quantas vezes, queridos, nós não fazemos isso também? Vemos as situações difíceis, as situações complicadas e olhamos para elas, em vez de olhar para Jesus, em vez de focar no Mestre. Nós olhamos para as situações que para nós parecem gigantes, que para nós parecem impossíveis, e nós não olhamos para o Senhor. E aí Pedro, então, ele começa a afundar. Mas Jesus, com todo o seu amor, ele vai lá e resgata Pedro. E puxa Pedro de volta à superfície. E os discípulos ficam espantados. E nós vemos esse relato em vários evangelhos. E os discípulos então dizem: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Queridos, eles já conheciam Jesus. Eles já tinham experimentado muitos milagres de Jesus. Eles já tinham vivenciado muitas coisas ao lado do Mestre. Mas aquilo foi de tamanha grandeza que eles se surpreenderam. E quantas coisas passamos em nossa vida. E quantas coisas nós pensamos que não vamos conseguir. E aí Jesus vem, estende as suas mãos e nos resgata. E aí nós podemos ter experiências com Deus, provando do seu poder. Porque, queridos, é Ele que ordena. É Ele quem manda em todas as coisas. É Ele que é o dono de todas as coisas.
porque Ele é o Criador. E quem mais poderia mandar na criação, senão o próprio Criador? No texto que foi lido inicialmente pela diaconisa Lília, nós vemos o povo glorificando a Deus, dando glórias a Deus pelo livramento. Mas se você voltar uns versículos antes, Salmo 107, abra sua Bíblia aí comigo. Se a gente voltar alguns versículos, a gente vai ver por que o povo estava glorificando ao Senhor. Salmo 107, versículo 25. Acompanhe comigo. Pois ele falou e fez levantar o vento tempestuoso que elevou as ondas do mar. O mesmo salmista que glorifica a Deus por sua grandeza, por sua majestade, por seu poder, por seu livramento, é o salmista que diz: foi o Senhor quem fez isso. O Senhor nos livrou, mas foi Ele quem nos colocou nisso também. Então, Ele está dando aqui o crédito a quem de fato é devido. A nossa vida está nas mãos do Senhor. Quando você entrega a sua vida para Jesus, você está declarando: a minha vida pertence ao Senhor. Tudo que acontece na minha vida vem de Deus, vem da parte do Senhor. Então glorifique ao Senhor pelos livramentos, glorifique ao Senhor pelas bênçãos, glorifique ao Senhor até nos momentos de tristeza, até nos momentos de correção. Porque se algo está acontecendo, Deus está ali. Nada, queridos, nada escapa aos olhos do Senhor. Quiséramos nós nunca sair da presença do Senhor. E em todo tempo de nossa vida, andar com o Senhor e sentir a presença dEle. Um texto da Bíblia que diz que o vento sopra e para onde Ele quer. Ninguém sabe de onde vem. E o meu desejo nessa noite, queridos, é que o vento que você sente na sua vida, o sopro que você sente na sua vida, é o vento do Espírito Santo, o sopro do Espírito. Porque o Senhor é quem nos dá o fôlego de vida, é Ele quem sopra em nós a vida. E não só a vida física, mas a vida espiritual também. Que a sua vida esteja recheada todos os dias desse sopro do Espírito Santo. E que você possa andar todos os dias com o Senhor. Eu quero te convidar nesse momento e nós vamos orar a Deus. E nós vamos pedir o vento do Espírito em nós. O vento do Espírito nos direcionando. Em todas as situações, em todos os momentos que você passar, que você viver, lembre-se de que Deus está ali. Você não está sozinho, as coisas não acontecem por acaso. Deus está no controle de tudo. Deus está cuidando de tudo. Ele está cuidando de você, da sua família. Deus está cuidando dos seus amigos, das pessoas próximas a você. Confie no Senhor e que a sua vida sempre esteja debaixo da proteção do nosso Deus. Feche seus olhos comigo, vamos orar ao Senhor. Deus bendito, maravilhoso e santo, nós te agradecemos, Senhor, por soprar o teu Espírito em nós, por soprar a tua vida em nós. Obrigada, Senhor, porque estamos vivos, porque estamos aqui, porque o Senhor tem cuidado de nós. Obrigada, Senhor, pelos livramentos, pela correção que o Senhor nos dá. Obrigada pela direção, obrigada por moldar as nossas vidas, por cuidar de nós a cada dia. Nós te louvamos e bendizemos o teu nome, porque, Senhor, a nossa vida está nas tuas mãos e o Senhor tem cuidado. Que em nome de Jesus Cristo, Senhor, nós sempre sejamos renovados em ti, e que o Espírito Santo de Deus sempre esteja em cada um, Senhor, para que o nome do Senhor sempre esteja sendo glorificado e nós estejamos sempre na tua presença, andando nos teus caminhos segundo a tua boa vontade, para a glória do teu santo e bendito nome. Amém, Jesus. Que o Espírito Santo de Deus continue a falar com cada um e que Ele continue a soprar vida em seus corações.